Capítulo 30, exercícios 1 e 3. Qual é a diferença de potencial entre x I igual a 10 cm e xf igual a 30 cm em um campo elétrico uniforme é igual a 1000 volts por metro? A figura 30 é o gráfico x. Qual é a diferença de potencial entre xi igual a 1 metro e xf igual a 3 metros? Bom, a frase de cima é correspondente ao exercício 1, a frase baixa é correspondente ao exercício 2. Eles são dois exercícios idênticos, por isso que eu escolhi para fazer junto. A única diferença é que, no caso do exercício 1, você tem o campo elétrico uniforme de 1000 volts por metro, e no caso do exercício 3, você tem esse gráfico à direita mostrando um campo elétrico variando, certo? Mas a princípio a ideia no ato de fazer o cálculo da diferença de potencial é a mesma, certo? Bom, vamos lá, exercício 1 seria correspondente à frase de cima, né? Qual é a diferença de potencial entre x e 10 cm e xf 30 cm em um campo elétrico uniforme 1000 volts por metro? Bem, aqui a gente sabe que a diferença de potencial entre dois pontos, né? Diferença de potencial em dois pontos pode ser calculada se você conhece o campo elétrico no espaço. Isso é igual a menos integral de E dr. Certo? E isso significa o quê? Como é que você faz essa conta? Você pega dois pontos do espaço, que seria correspondente, por exemplo, ao I e o F descritos, né, no problema. E diz o seguinte: existe um campo elétrico de 1000 volts por metro, quer dizer, positivo, que vai do I de 10 cm para o F de 30 cm nessa direção. Certo? Aqui eu tenho um campo elétrico. Bem, a gente diz que o potencial em F menos o potencial em I é igual a menos a integral de I até f de E escalar dr, onde dr é o deslocamento no caminho a ser percorrido. Bom, não depende do caminho essa conta. Por quê? Porque como essa relação vem da diferença de energia potencial igual a menos o trabalho da força elétrica, a força elétrica é uma força conservativa. Então só depende dos estados inicial e final. Então a gente pode arbitrariamente escolher o caminho. Por exemplo, a gente vai escolher o caminho reto entre I e F porque é mais fácil. Então o nosso dr está nesse caminho de I para F e a gente vai fazer a integral de I para F de E escalar dr. Bom, a escalar dr simplesmente vai ser E vezes dr, porque eles estão no mesmo sentido, certo? E o meu E é constante, certo? É homogêneo. Se o meu é homogêneo igual a 1000 volts por metro, isso significa que isso aqui vai virar simplesmente um menos E vezes a distância, que a gente pode chamar de D entre I e F, certo? Então a gente pega vezes a distância D. Ok? Bom, o nosso campo elétrico é 1000 volts por metro e a nossa distância entre os dois é entre x e 10 cm e xf 30 cm. Vai ficar menos 1000 vezes 0,2. 0,2 é porque são 20 centímetros, né? Entre 10 e 30 centímetros, 20 centímetros. Então, VF menos VI, que é a diferença de potencial entre os dois pontos, é igual a menos 200 volts. O que significa isso? Significa que o potencial em I é maior que o potencial em F e essa diferença dá negativa. E por que o potencial em I é maior do que o potencial em F? Porque o potencial ele aumenta no sentido contrário ao campo elétrico, certo? É isso basicamente que indica esse sinal negativo da expressão. O sinal negativo indica o quê? Que o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico, certo? Então o potencial em I é maior que o potencial em F. Se você está tirando VF menos VI, isso é claro, essa diferença vai dar negativo nos 200 volts, ok? Bom, o exercício 3.
A figura é o gráfico de EX. Qual é a diferença de potencial entre 1 metro e 3 metros? Basicamente a ideia é a mesma. A única diferença entre, no caso, o problema 1 e o problema 3 é que o nosso campo elétrico não é mais homogêneo. Isso eu quis fazer eles juntos, exatamente para descrever como é que ficaria a diferença nos dois casos. A princípio, a expressão é a mesma, a relação entre diferença de potencial e campo elétrico. O que ele quer agora é a diferença de potencial entre 1 metro, que é este ponto aqui, e 3 metros, que é este ponto aqui. Bom, vai ser o nosso DR é positivo, né? Porque entre 1 e 3 o campo elétrico é positivo, então a gente vai para o caminho do inicial é 1 e o final é o 3, certo? Então o nosso DR está nessa direção. Então o produto escalar dá positivo, fica igual a menos a integral, né, entre dr, né, que no caso é o dx, que é o caminho que a gente está escolhendo, entre I e F. Bom, a menos a integral, na verdade, é essa área aqui. Certo? Essa área aqui vai dar 200 volts por metro, que é a altura, vezes 2, que é a base. Né? 200 vezes 2 dá 400, dividido por 2, porque é um triângulo. Então dá menos 200 volts. Novamente, isso aqui é o VF menos o VI. Novamente, o nosso VI ele é maior que o VF, que está no sentido contrário ao campo elétrico. Ele aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Certo? E o campo elétrico entre 0 e 1 está no sentido negativo, ele está para cá. Nosso campo elétrico está neste sentido. Certo? E se eu fosse escolher, por exemplo, este ponto aqui, como é que ficaria? O ponto 0. Qual é a diferença entre o I e o 0? Certo? Então a gente teria, como é que a gente iria lidar com isso? A gente faria basicamente a mesma coisa. V0 menos VI igual a menos a integral de E escalar dr de I até 0, porque eu estou pegando V0 menos VI. Perceba que o processo é o mesmo. Mas eu estou caminhando de I para 0, porque eu estou pegando V0 menos VI. Se eu estou caminhando de I para 0, nesse caso o meu DR é para cá. Ora, se o meu DR é para cá, o produto escalar dos dois é positivo. Certo? Então, se o produto escalar é positivo, é menos essa área que está, essa área do triângulo que está aqui embaixo. O triângulo dá 100 vezes 1 dá 100 e dá igual a menos 50 volts. Isso significa que o VI é maior do que o V0. Por quê? Porque o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Então o VI é maior que o V0, porque está no sentido contrário ao campo elétrico de 0 para I. E dá menos 50 volts. Certo? Então o ponto F é menos 200 volts abaixo do potencial do I, e o ponto 0 é 50 volts abaixo do potencial do I também. Isso significa que nesse gráfico o I tem o seu potencial máximo. Certo? O potencial máximo entre 0 e F, certo? O máximo é o I. Por quê? Porque do I para o F o potencial diminui, do I para o 0 o potencial diminui. Então o I é, na verdade, a expressão do potencial máximo. Como é que ficaria se a gente fosse calcular a curva potencial em função da distância? Se eu for calcular a curva potencial da distância, até agora o que a gente fez foi calcular diferenças de potencial. Certo? Para eu calcular o potencial levando em conta a curva, eu teria que ter uma referência. Certo? Então vamos supor que nossa referência para calcular valores é V0 igual a 0. Se o nosso V0 é igual a 0, qualquer ponto do espaço, como é que a gente calcularia essa curva? Como é que ficaria isso? Qualquer ponto do espaço, a uma posição x, eu tenho o campo elétrico relativo é x.
Então o que a gente vai fazer é calcular a diferença de potencial entre esse ponto x e a nossa referência, que é o zero. Então seria V no ponto x menos V0 igual a menos a integral de 0 até x de E dx. Certo? Porque agora eu estou indo no sentido positivo do x, então seria E dx. Bom, mas o E é essa reta. E o gráfico dessa reta, né, a expressão matemática que representa essa reta é 100x menos 100, é a expressão matemática que representa o campo elétrico nessa reta. Então, o que a gente vai fazer é integrar isso até um ponto x qualquer. Então, nós teríamos então Vx menos V0 igual a menos a integral, então seria 100 vezes x ao quadrado sobre 2, então seria menos 50x ao quadrado menos 100x. Essa seria a integral do campo elétrico de 0 até um ponto x qualquer, certo? O nosso V0 é a nossa referência, a gente considerou V0 igual a 0. Então, dessa forma, o nosso gráfico Vx fica igual a menos 50x ao quadrado mais 100x, certo? E essa curva fica assim. Então, uma parábola voltada para baixo, onde o ponto 1 é o ponto de máximo, né, da parábola. Isso a gente já tinha comentado, que seria o valor máximo. No caso, o potencial em 0 é 0, como a gente referenciou. Se o potencial em 0 é 0, o potencial em 2 também é 0. Isso significa o quê? Significa que o potencial em 2 é igual ao potencial em 0. Se eu fosse calcular a diferença de potencial entre 2 e 0, essa diferença de potencial seria 0. E isso é fácil de mostrar, por quê? Porque o triângulo entre 1 e 2, aqui em cima, é igual ao triângulo, então as áreas são as mesmas, a integral é a mesma, só que uma vai dar a variação positiva, outra vai dar a variação negativa. Então, de 0 para 50, o potencial cresce, tá, até o ponto 1, e a diferença de potencial é menos 50 volts, né, 50 volts, que como a gente calculou aqui. E entre 1 e 3, a diferença de potencial é 200 volts, do jeito que a gente calculou aqui. E o potencial em 1 é maior do que o potencial em 3, o potencial em 1 é maior que o potencial em 0, foi como a gente tinha descrito no nosso problema. É isso.